Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, seja bem-vindo de volta ao podcast Evangelho do Dia. Hoje a igreja celebra Santa Escolástica, por isso se veste de branco. A frase desta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, é de São Pio de Pietrelcina, e ele dizia o seguinte: a sociedade de hoje não reza, por isso está desmoronando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Celebrando a festa de Santa Escolástica, nós os pedimos, ó Deus, a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso amor. Amém. Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, vemos o trato de Jesus com uma mulher estrangeira, de outra raça, de outra religião, embora isso fosse proibido pela lei religiosa da época. No início, Jesus não quer lidar com isso, mas a mulher insiste e consegue o que quer: a cura da filha. Jesus está tentando abrir a mentalidade dos discípulos e do povo para além da visão tradicional. Na multiplicação dos pães, ele havia insistido em repartir. Havia declarado puros todos os alimentos. Neste episódio da mulher cananeia, ele atravessa as fronteiras do território nacional e acolhe uma mulher estrangeira que não pertencia ao povo e com quem era proibido falar. Essas iniciativas de Jesus, nascidas de sua experiência de Deus Pai, eram estranhas à mentalidade das pessoas da época. Jesus ajuda a sair de sua maneira de experimentar Deus na vida. No Evangelho de ontem e de anteontem, Jesus criticou a incoerência da tradição dos antigos e ajudou o povo e os discípulos a sair da escravidão das leis da pureza. Aqui, em Marcos capítulo 7, versículo 24, ele vem da Galileia. Parece querer sair da prisão do território e da raça. Estando no exterior, ele não quer ser reconhecido, mas sua fama veio antes. As pessoas se voltam para Jesus. E aí vem a situação. Uma mulher se aproxima de Jesus e começa a pedir ajuda para sua filha que está doente. Marcos diz explicitamente que ela pertence a outra raça e outra religião. Isso significa que ela era uma pagã. Ela se joga aos pés de Jesus e começa a implorar pela cura da sua filha, que estava possuída por um espírito imundo. Para os pagãos não era um problema recorrer a Jesus. Para os judeus, viver com os pagãos sim era um problema. E aí vem a resposta de Jesus. Fiel às normas de sua religião,
Jesus diz que não é aconselhável tirar pão das crianças para dar aos cães. Frase dura. A comparação veio da vida familiar. Ainda hoje, crianças e cães são o que mais tem nos bairros pobres de Israel. Jesus afirma uma coisa: nenhuma mãe tira o pão da boca dos filhos para dar aos cachorros. Neste caso, as crianças eram o povo judeu e os cachorrinhos os pagãos. Na época do Antigo Testamento, devido à rivalidade entre os povos, as pessoas costumavam chamar as outras de cachorros. Isso está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. Nos outros evangelhos, Jesus explica o motivo da sua recusa. Fui enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15. Ou seja, o Pai não quer que eu cuide dessa mulher. Mas aí vem a reação da mulher. Ela concorda com Jesus, mas amplia a comparação e aplica ao seu caso. Mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa das crianças. É como se dissesse: se eu sou um cachorro, então tenho o direito dos cachorros, ou seja, as migalhas me pertencem. Ela simplesmente tira conclusões da parábola que Jesus contou e mostra que mesmo na casa de Jesus, os cachorrinhos comiam as migalhas que caíam da mesa das crianças. E na casa de Jesus, ou seja, na comunidade cristã, a multiplicação dos pães para as crianças era tão abundante que sobravam 12 cestos cheios para os cachorrinhos, ou seja, para ela e para os pagãos. A reação de Jesus: por esta tua palavra vai. O diabo então saiu da sua filha. Nos outros evangelhos fica explícito: grande é a sua fé, que seja feito como você quer. Mateus capítulo 15. E Jesus então aceita o pedido da mulher. Este episódio ajuda a compreender um pouco do mistério que envolveu a pessoa de Jesus e sua vida com o Pai. Você percebeu que ele provoca a fé daquela mulher e que a coloca contra a parede e exige dela argumentos a seu favor. Típico de um judeu que gosta de debater. E como dito no início, Santa Escolástica, ela é padroeira das monjas e das crianças com convulsões. E hoje celebramos a sua memória. Ela era irmã gêmea do grande São Bento, pai do monaquismo. Esta grande santa nasceu na Úmbria, região central da Itália, no ano de 480. Santa Escolástica foi uma mulher de grande espírito de oração e busca de santidade. Junto com seu irmão São Bento, tornou-se a fundadora de vários mosteiros femininos que também seguiam a regra de vida monástica do irmão. Escolástica era piedosa, virtuosa, cultivava a oração, era temente a Deus e inimiga do espírito do mundo e das vaidades. Nos relata o Papa São Gregório Magno que Escolástica e Bento, embora morassem pertinho, encontravam-se para diálogos santos apenas uma vez ao ano. Numa dessas visitas, pressentindo que o dia do seu encontro com o Pai Eterno estava próximo, Escolástica pediu ao irmão que ficasse com ela até o amanhecer, mas foi repreendida pelo irmão, pois isso seria uma transgressão da regra do mosteiro. Diante da resposta negativa do irmão, Santa Escolástica entrelaçou as mãos, abaixou a cabeça e rapidamente conversou com Deus. De repente armou uma tamanha tempestade fora do lugar do encontro que São Bento ficou impedido de sair com seus irmãos. Diante do olhar de espanto do irmão, Escolástica disse: pedi a você e você não me ouviu. Pedi ao Senhor e ele me ouviu. Vá embora se puder, volte ao seu mosteiro. Alguns dias depois, São Bento teve uma visão da irmã que rumava ao céu com vestes brancas. 40 dias depois, o próprio São Bento também rumou para a vida eterna em Deus. O corpo de Santa Escolástica foi transportado para o mosteiro de São Bento e sepultado no túmulo que o santo abade tinha mandado preparar para si. Escolástica morreu em 543, com 63 anos de idade. Santa Escolástica, quando se achava em grandes tribulações, fixava o olhar no crucifixo.
Este olhar trazia-lhe consolo e coragem para vencer todas as dificuldades. Ela dizia que um único olhar sobre a imagem do crucificado tirava-lhe toda a aflição e suavizava o sofrimento. Ó Deus, que prometestes habitar nos corações puros, dai-nos pela intercessão de Santa Escolástica viver de tal modo que possais fazer em nós a vossa morada, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Santa Escolástica, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira para você. Até amanhã.